Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. Bayern de Munique e Mainz 05, Bundesliga 1. Bayern de Munique segundo colocado atrás do Leverkusen. Bayern de Munique não tem encantado na Bundesliga 1. Por incrível que pareça, pode ficar mais de uma década aí ganhando o título sem parar. Pode ficar o primeiro ano dentro dos últimos aqui sem ganhar título. O Bayern de Munique vem com uma média de pontos bastante interessante, coeficiente de variação bastante interessante jogando em casa, mas numa sequência bastante instável, tá? Então a gente vê aqui uma possibilidade de lei Mainz, ou seja, lei fora. Se o Bayern de Munique vencer ou empatar, tem uma boa possibilidade dessa aposta bater, e também do lei 2-2, que é uma novidade aqui no nosso painel, que a gente também tem enviado listas para os nossos inscritos e assinantes, tá bom? E se você quer validar esse painel aqui de uma forma um pouco mais detalhada, a gente tem os painéis interativos com todos os jogos aqui das 13 ligas analisadas, que a gente vê o histórico completo, né? Não só dos últimos 10 jogos, do Bayern de Munique e do Mainz. E ele dá já uma tendência comportamental de você entrar em lei fora e também uma grande tendência de over HT, muito mais por conta do Bayern de Munique do que por conta do Mainz. Mas vale lembrar que a classificação do Mainz aqui não é nada boa, tá bom? Vamos para o outro jogo do dia. Aqui, Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Bayer Leverkusen, líder absoluto, não perde há mais de 30 jogos, né? Vem marcando muitos gols aqui no calar da partida, né? Nos minutos finais. E aqui na Bundesliga 2 não tem sido tão diferente, né? O Bayern de Munique tem concentrado mais os seus gols no final da partida, né? No segundo tempo a gente vê. Mas o Bayer Leverkusen vem com uma média de pontos aqui bastante interessante jogando em casa, líder absoluto na classificação geral, líder absoluto só jogando em casa. Eu vou de lei Wolfsburg e também over 1,5 FT, pelo fato de que são dois times que tem uma grande incidência aqui de ambas marcam e também uma grande incidência de over 1,5 FT no histórico recente, tá bom? E também eu vou ficar de olho aqui nesse lei 2-2, e se você também não sabe como é o lei 2-2, a gente tem vídeo explicando, e para os nossos assinantes a gente manda aqui a lista de todos os jogos com potencial de lei 2-2, não só dessas 13 ligas, né? A gente manda do mundo inteiro, de todas as partidas que vão rolar nesse final de semana. É a nossa segunda vez que a gente manda, né? A gente tá aqui em fase de teste. O nosso primeiro teve um win rate aqui de 97%. Se você quiser ficar por dentro, é só você clicar aqui no nosso grupo VIP que você vai receber isso na palma da sua mão, tá bom? Outro jogo, Houston Kiel e Karlsruhe da Bundesliga 2. Bundesliga 2 não tem muito segredo, é over 1,5 FT ou over 2,5, over 1,5, porque são dois times aqui com uma grande incidência de over 1,5, média de gols e coeficiente de variação baixos aqui para média de gols e coeficiente de variação, e eu acho que pode ser uma odd bastante interessante, mas fica de olho que Bundesliga 2 todo mundo já espera que seja um jogo over. Então, assim, muitas vezes você vai pegar essa odd muito esmagada. 1.16 para pré-live, você tem que ter um win rate muito alto. Então, eu gosto de esperar no live. Isso daqui não é um canal só de tips, isso daqui é um canal para você entender um pouco como funciona o ao vivo. E no ao vivo pode ser interessante entrar nessa odd um pouquinho mais alta, caso dê comportamento, claramente, tá? Kaiserslautern e Osnabrück, também over 1,5, já vem uma odd um pouco mais interessante, muito mais por conta da ruindade desses times, né? Kaiserslautern é o 15º e o Osnabrück é o 18º no campeonato alemão da segunda divisão, deixando claro. Eu acho uma odd aqui já interessante para você começar a colocar um pouco de exposição no pré-live, mas no ao vivo é mais para ficar de olho, tá? E se você não sabe o que é lei, o que é back, a gente tem a nossa parceira aqui, Betfair, que é a maior exchange do mundo, onde vencedores são bem-vindos. Você nunca vai ser limitado na Betfair Exchange, porque é você contra outras pessoas, tá? Ou seja, a gente tem vídeo aqui explicando, vence quem tem mais informação. E por isso que a gente traz informação, por isso que a gente faz análise de dados, a gente não fica aqui torcendo, tá? A gente não tem um achismo, a gente pega os dados, analisa e fala o que tem valor ou não, tá? E a gente posta, obviamente, todas as nossas win rates aqui para vocês saberem se a gente está fazendo um bom trabalho ou não, tá bom? Se você quiser uma casa de apostas tradicional, também tem a Betfair Sport, que as duas estão dando bônus de R$200 no primeiro depósito para quem for inscrito aqui no canal. O link também está na descrição, tá bom? Vamos para o outro jogo, PSG e Reims. PSG vem muito bem aqui no campeonato francês, primeiro colocado, novidade para ninguém, né? Aquele campeonato que todo mundo já sabe quem vence no final. Parecia o campeonato alemão, mas esse ano pode ser que seja diferente. O PSG
ele vem aqui amassando aqui no Campeonato Francês, né, com uma média de pontos aqui acima de 2, contra o visitante aqui, uma média de pontos abaixo de 1,5. Um coeficiente de variação um pouquinho alto para Campeonato Francês, né, o PSG não tem ganhado todos os jogos, mas o PSG, aqui o que chama atenção, o PSG não tem goleado muito, e o Reims também não tem tomado muita goleada. Então, eu acho interessante esse lei goleada e também o lei Reims eu acho bastante interessante porque o PSG jogando em casa, depois dessa vitória da Champions, vem um pouco mais motivado e tem que ficar de olho para ver se o Mbappé vai estar endiabrado, né? O Mbappé, gostando ou não, é um cara que joga muito e quando ele decide jogar, o time vira outra coisa, tá bom? Vamos para o outro jogo, agora campeonato holandês, Feyenoord e Heracles. Feyenoord, vice-líder do campeonato holandês, atrás do PSV, que é a nossa máquina de greens, que a gente vai ter aqui jogo do PSV em seguida. E o Feyenoord, vou de Lei Heracles, over 1,5 FT, muito mais por conta da fraqueza do Heracles e não pelo poderio ofensivo do Feyenoord. E também o Lei 2-2. Lei 2-2 aqui a gente analisa quais são os times que marcam primeiro, qual a incidência do placar 2-2, que a gente vê no nosso painel interativo também. E também ver a odd do time da casa, né? Existe uma grande tendência do Feyenoord vencer, né? Não é mistério para ninguém, uma odd de 1.09 é uma grande tendência. Então, para você chegar no 2-2, o Heracles tem que marcar 2 gols, o que parece ser muito difícil, tá bom? Então, essas são as entradas que a gente tem aqui para o campeonato holandês do jogo do Feyenoord. E agora a gente tem nossa máquina de greens, o PSV, que se não me engano não deu nenhum head pra gente ainda nessa fase aqui dos painéis que a gente tem tido, tá? Over 1,5 FT, 2 times com uma grande incidência, 90% dos últimos 10 jogos dos 2 times bateram over 1,5 FT. E também Lei Go Ahead Eagles, ou seja, se o PSV vencer ou empatar, você tem green. Por quê? PSV vem amassando no campeonato holandês, aqui uma média de pontos de 2,67, coeficiente de variação aqui abaixo de 0,5, enquanto o Heracles vem com uma média de pontos jogando em casa inferior a 2. Então, não tem sido um time que tem uma race muito boa, né? 4 derrotas nos últimos 10 jogos, enquanto o PSV vem de 5 vitórias nos últimos 10 jogos e apenas uma derrota. Então, o empate você está seguro e também na vitória, tá? É uma odd interessante para você fazer lei aqui, muito mais por conta do PSV tá fora de casa, porque em casa essa odd estaria 1.17, 1.12 e 1.37. Para você fazer back, o PSV tem que marcar muito cedo, senão você já começa no head, mas no lei você consegue ficar exposto um pouco mais tempo, tá bom? Outro jogo, Milan e Empoli, do campeonato italiano, eu vou de lei Empoli e também lei 2-2. O Milan vem numa race aqui não muito boa nos últimos 10 jogos, tá? De 6 vitórias e apenas 2 derrotas, mas o Empoli ele está aqui mais empatando do que vencendo. Ele está mais empatando do que perdendo. E o Empoli, vale lembrar que é um time que não tem uma grande incidência de gols, tá? Tem aqui uma média de gols aqui de 2,38, não toma goleada. Então, assim, para ficar de olho, deve ser jogo assim, sofrido para o Milan, dificilmente vai ter uma goleada. Gostaria de entrar aqui no lei goleada, mas o Milan, ele tá, parece que melhorando aqui nesses últimos jogos e eu vou ficar um pouco de fora, mas talvez no live, se der comportamento, eu vou. E lei 2-2, que eu acho que é uma entrada bastante interessante que bateu aqui nas nossas análises. Juventus e Atalanta. Juventus estava brigando, né, com a Inter de Milão, mas Juventus dificilmente vai ganhar esse campeonato italiano, acho que está na mão da Inter. Eu vou de lei goleada Juventus. A Atalanta é um time que vai muito para cima e se expõe muito, mas a Juventus não é um time que tem marcado muitas goleadas e a race aqui nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a média de gols aqui da Juventus aqui vem de 2,53. Então, Juventus para ganhar de goleada teria que vencer o jogo marcando mais de 3 gols, ou seja, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 6-0, isso daí já caracteriza a goleada. Então eu vou de lei goleada, não acho uma odd muito tranquila para você operar, porque a Juventus vai jogar em casa, mas é uma odd interessante pelo histórico da equipe, tá? Juventus só teve uma goleada nos últimos 10 jogos e a Atalanta não é um time besta, tá? Então, vamos para o outro jogo. Agora, Campeonato Espanhol, Girona ou Sassuolo, outro que iludiu bastante. Girona fez uma ótima campanha no Campeonato Espanhol, estava liderando, depois pegou o bicho papão Real Madrid e perdeu. Mas o Girona
vem aqui numa campanha interessante dentro de casa, aqui, uma média de pontos acima de 2.4, coeficiente de variação aqui próximo a 0.5. Eu vou de lei 2-2 e também lei goleada Girona, porque o Osasuna também não é um time que tem tomado muita goleada e nem o Girona é um time que tem aplicado muita goleada. Parece que desestabilizou aqui o Girona. Ó. 3 derrotas nos últimos 5 jogos, 4 derrotas nos últimos 10. Então, assim, o Girona não é mais aquele time que estava iludindo geral. O Girona voltou ao, digamos assim, a próximo do normal, né? Que o Girona não é um time que briga pela ponta da tabela, mas está em segundo colocado aqui, batendo de frente com grandes times. E aí vamos pro líder absoluto do Campeonato Espanhol, Real Madrid. Eu vou de lei Celta de Vigo e over 1,5 FT. Vamos ver qual é o time do Real Madrid que vai entrar. O Real Madrid, ele pode jogar um pouco mais leve agora, que classificou na Champions League, mas fica de olho que o Real Madrid tem interesse, obviamente, de vencer a La Liga, né? Não quer entregar isso na mão do Girona, não tem outro concorrente, mas sabe que o Girona não tem banco, não tem equipe suficiente para brigar 10, 15 rodadas com o Real Madrid. Então, se o Real Madrid jogar com time misto, você pode colocar aqui apenas o lei Celta de Vigo e esquecer esse over. Se jogar com o time titular, eu acho que esse over é bastante interessante. Se tiver Belligol e Vini Júnior, não tem erro. Inter Miami e Montreal Impact, eu vou aqui de lei Montreal e também over 1,5 FT. Inter Miami vem muito bem, né? Sem nenhuma derrota ainda esse ano. Ontem empatou no último minuto, no calar da partida. Mas a MLS está começando, tanto que a gente não tem ainda muita informação, né? Você vê aqui não tem muita informação, a MLS está começando, Inter Miami líder absoluto, e Inter Miami pode ser o título inédito, né, da MLS. Acho que o Messi quer encerrar a carreira ganhando esse título, com o Suárez, com todo mundo. Acho que é uma entrada bastante interessante, tá bom? Vamos para o outro jogo agora. Benfica e Estoril Praia, não tem muito o que fazer. Over 1,5 FT, lei Estoril Praia e lei 2-2. Benfica vem amassando aqui, brigando ponto a ponto aqui no Campeonato Português. Vice-líder, falta pouco para o Benfica assumir a liderança, mas vai ser um campeonato bastante disputado. Arsenal e Brentford. Over 1,5 FT e lei Brentford também. Arsenal vem jogando muito bem, muito bem. O Arsenal vem perdido aqui 3 nos últimos 10 jogos, mas quando ganha assim, vem goleado assim. Então até o over 2,5 já me agrada já essa odd aqui de 1.48, ainda mais pelo fato do Arsenal jogar em casa. Olha a média de gols do Arsenal, quase 4. Então assim, daí fica de olho. Liverpool e Manchester City, eu vou de lei goleada Manchester City. O Liverpool vem amassando, só que vem um time muito fraco, obviamente. Vem numa race excelente, o Manchester City vem numa race excelente. Mas lembrando, Manchester City, a gente sempre fala aqui, Manchester City sem o De Bruyne não é o mesmo time. Se o De Bruyne jogar, eu vou ficar fora dessa goleada. Se o De Bruyne não jogar, eu vou ficar a favor dessa goleada, porque eu não acredito muito no Manchester City sem o De Bruyne. Eu acho que ele faz muita falta e ele dá muita bola para o Haaland, tá? Vamos para o outro jogo aqui. Galatasaray e Rizespor, campeonato turco. Lei Rizespor e lei 2-2. Galatasaray vem excelente aqui, primeiro colocado absoluto, média de pontos 3, ou seja, venceu todas em casa, com coeficiente de variação aqui, o mínimo possível, tá? Assim não tem muito o que fazer e ficar de olho, né? O Galatasaray é um time que tem marcado muito no final, então é para ficar de olho e não ficar desesperado aqui em colocar back numa odd de 1.27 é muito perigoso, você pode sangrar muito até o time marcar o primeiro gol. O lei te permite ficar um pouco mais, tá? E o último jogo do dia aqui, Fenerbahçe e Pendikspor, eu vou de lei Pendikspor e também lei 2-2. Fenerbahçe vem brigando ponto a ponto com o Galatasaray, mas vem em segundo colocado no campeonato turco, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Confere aqui no nosso grupo, a gente manda as listas todas as semanas. A gente teve um rate aqui de 97%, a gente quer mandar isso diário, só que a gente primeiro está testando o método, mas você tem aqui hoje, se você entrar, você vai ter para os próximos 3 dias. E o nosso painel interativo aqui, que você tem também jogos de todas as ligas que a gente analisa aqui no canal, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, se tiver sugestão, manda no comentário aí, ninguém é perfeito, não vamos agradar todo mundo. Forte abraço, até a próxima.